São Paulo que vem de uma sequência ali de 3 jogos de invencibilidade. 3 jogos de invencibilidade do São Paulo Futebol Clube nesse momento. Quem diria que chegaria nessa sequência depois de um janeiro tão conturbado que o São Paulo viu? Bateu o Flamengo pelo Brasileiro, bateu o Santos pelo Paulista e empatou com o Santos novamente, agora pelo Campeonato Brasileiro, com condições de ganhar. Com condições de ganhar. E a pergunta que eu faço para vocês, então, é a seguinte: com essa sequência de resultados, esses 7 pontos conquistados em 9 possíveis, claro, não pela mesma competição, mas ainda assim, pensando em aproveitamento, a gente pode cravar, Roberto, que a crise que o São Paulo viveu nesse começo de ano, o desespero pela possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, é uma crise já superada ou, calma lá, pés no chão que tem muita coisa ainda por fazer? Assim, a gente quer falar assim, pô, vamos para cima, vamos embora, acabou, mas eu ainda acho que é bom a gente manter a tranquilidade. Eu acho que realmente ninguém esperava uma... Não, acho que falar que também que ninguém é complicado, mas a grande maioria não esperava uma vitória acima do Flamengo ali. O Flamengo, querendo ou não, vinha de uma derrota num clássico, mas como diriam os nossos amigos tricolores cariocas ali, ganhar Fla-Flu é normal. Então a gente não se espantou, né? Ainda mais que o Flamengo sai na frente por um golaço. Eu tava fazendo react, o passe do Pedro, eu achei surreal, assim. Então você fala, não aguentou o primeiro tempo, acho que foi no segundo tempo, né, que o Flamengo só abriu o placar. Então, na hora que tomou o gol, eu falei, putz, mano, aguentamos o máximo possível, agora já era. E o São Paulo acho que fez um bom jogo também, né? Então, lógico que faz boas apresentações, assim como foi com o Flamengo, principalmente no primeiro jogo contra o Santos, e até, lógico, esse último jogo na Vila Belmiro, faz a gente reacender uma esperança, mas ainda acho que a situação do São Paulo é complicada. Acho que até se a gente colocar a vitória que deveria ter acontecido contra a Portuguesa no Morumbi, o São Paulo hoje teria 10 pontos, estaria na zona de classificação ali, e aí eu acho que as coisas estariam um pouquinho mais a menos, assim, mas vamos fazer o seguinte, já que tá dando certo, não vamos mexer que o time tá ganhando não, já que a gente tá com o pezinho no chão, vamos manter o pezinho no chão o mais possível, porque aí é aquele negócio também, se você mantém as expectativas baixas, o que acontece tá ótimo, entendeu? Então eu prefiro manter desse jeito, vamos manter, realmente a gente tá brigando para não cair no Paulista, então, porque aí se a gente classifica esse, porra, entendeu? Eu prefiro pensar dessa forma e vou continuar com meus 2 pezinhos bem plantadinhos no chão. Eu sou dessa linha também. Até o pessoal brincou e manda, claro, em tom de humor aqui no nosso chat, falando: o campeão voltou, é o soberano, olha o Jason aí. Mas o sair da crise, acho que não é nem por essa linha de tipo, o São Paulo vai disputar títulos, mas é uma coisa de tipo, podemos parar um pouco o discurso de ó céus, ó vida, vamos disputar para não cair em todos os campeonatos possíveis. Ano que vem vão virar um time de Série C, de Série D. O São Paulo acabou, o São Paulo faliu, já era. Acho que, pelo menos, essa sequência de resultados pode trazer uma calma nesse sentido, né? Porque e com razão. Com razão, o clima estava muito ruim, estava muito pesado. Acho que, pelo menos, agora podemos falar. Acho que dá para fazer um bom jogo e ganhar do Primavera. Porque antes a gente estava com medo até do Primavera, da Ponte Preta, de qualquer tipo de jogo, dessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Acho que agora dá para tratar como um time normal. Não um time que disputa títulos, mas também um time que pode ser competitivo em determinadas situações, né, Matheus? Olha, eu concordo plenamente com vocês dois. Só que eu também trago uma... Mas? Não é um mas. Não é nem um mais. É que o que eu compreendo da situação é o seguinte: nós temos o primeiro fator, que foi a ausência de uma pré-temporada do São Paulo. O São Paulo praticamente emendou, assim como todos os clubes, né? Mas praticamente emendou o final da temporada 2025 com a temporada 2026. Atrelado a isso, a gente teve uma ebulição no clube com relação a uma chuva de denúncias que acarretaram no impedimento do presidente do São Paulo. Isso influencia dentro de campo. Além disso, se a gente for olhar objetivamente os jogos do São Paulo, contra o Mirassol no Maião, realmente é uma partida tenebrosa, esquecível, ridícula. Mas
Depois disso, a gente enfrentou o São Bernardo debaixo de chuva no Morumbi, praticamente não teve jogo. 1-0, o gol de Luciano, aquela chapada que ele deu no ângulo, mas não deu para ver futebol no São Paulo por causa do estado do gramado. Foi uma inundação no campo. Nós fizemos um bom clássico contra o Corinthians e, infelizmente, tomamos um empate ali no final, mas foi um bom jogo do São Paulo. O São Paulo dominou praticamente ali boa parte jogou muito bem contra o nosso rival. Contra a Portuguesa, o São Paulo colocou um time alternativo. Daí porque não tivemos como avaliar também se o São Paulo iria jogar bem ou não. Depois enfrentamos o Palmeiras. No primeiro tempo, o São Paulo vinha fazendo um bom jogo e aí depois descambou, perdeu. Ok. Mas o São Paulo já demonstrava que existia um princípio de não apenas reação, mas a grande questão foi a sequência. A gente teve jogos muito complicados nesse início de temporada. Talvez se fosse em outro momento, a gente encarasse como normal. A gente pegou o Palmeiras, pegou o Santos 2 vezes, pegou o Flamengo. É uma sequência muito cruel, pegou o Corinthians. Então, assim, são poucos jogos no ano. Parece que janeiro teve 70 dias e o São Paulo passou por muitos jogos complicados. A sequência do ano foi prejudicada pelo extracampo. E eu acredito que, se a pergunta é se já superou a crise, eu acredito que não dê para falar em superação de crise. Eu concordo com o Beto, a gente tem que ficar com o pé no chão, pensar que estamos ainda lutando contra o rebaixamento no Paulista, mas eu não enxergo o São Paulo como um time que vinha já jogando mal. Foram as circunstâncias. Isso tudo que eu falei pesa dentro de campo. Então, assim, eu encaro essa partida como primavera, como uma partida que, essa sim, da virada de chave. Contra o Flamengo a gente demonstrou, contra o Santos a gente consolidou, essa vai ser a virada no chave. Eu acredito que o São Paulo venha agora a definir o seu ano, a partir do momento que dá esse alívio, as equipes que a gente vai enfrentar já são menos expressivas e a gente consiga embalar uma sequência boa. Eu também acho que, só para complementar o que o Matheus falou, que eu achei legal, eu acho que esse jogo do Primavera pode ser isso mesmo, porque uma vitória, realmente você coloca o time na briga de novo, e aí você para de pensar, literalmente, não vai pensar mais em briga com rebaixamento, e você começa a pensar em coisas maiores. E aí eu acho que essa mudança de pensamento, ela é importante para você ter essa mente vitoriosa aí, que é realmente o nosso querido Ari Macisa. Naquela fala dele eu fiquei preocupado, que falou que o São Paulo é incaível, que o São Paulo tem que pensar em coisas maiores. Acho que foi bem depois do Crespo ter falado que o objetivo era 45 pontos, e aí ele dá essa declaração. Eu falei, cara, eu acho que você ter esse tipo de pensamento no momento que o São Paulo estava é complicado, né? E eu já tinha assim, ó, cara, eu tô vendo já no final do ano o pessoal reagindo aí à fala do presidente falando que São Paulo era incaível, São Paulo caindo. Eu falei, não pode. Mas assim, as coisas melhoraram, né? Não saímos totalmente da crise, até porque eu acho que o buraco que o São Paulo se enfiou é um pouco fundo, então para você sair realmente vai demorar, mas essas vitórias, essas boas apresentações, né, como o Matheus colocou, o São Paulo às vezes não ter conseguido, às vezes o resultado não foi por condições extras que apareceram ali, mas já faz a mentalidade mudar. Né, você começa a enxergar que o São Paulo tem jogado bola, você vê o Marcos Antônio em campo, meu Deus, é um prazer assistir esse homem jogando bola. O Danielzinho, eu acho que encaixou muito bem na frente. Então, quando você vê o São Paulo com uma boa apresentação, você já vai ficando mais animado. Eu acho que até o time deve sentir essa mudança. E aí, essa mudança de mentalidade, somada a uma posição mais tranquila na tabela, já faz a gente ficar um pouquinho mais tranquilo em dizer que realmente talvez nós já saímos dessa tempestade e a bonança está se aproximando.